Olá família, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do impacto emocional do diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Então, o primeiro momento que o médico fala para vocês, olha, seu filho tem uma alergia à proteína do leite de vaca, ou é muito forte a suspeita de uma alergia às proteínas do leite de vaca. Por um lado, tem um sentimento de ficar sem chão, sem saber o que fazer. A gente fica com medo, afinal de contas, você fala o diagnóstico, mas não fala ainda como que aquilo evolui ao longo do tempo, então você teme. E a gente teme e tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, por um lado, existe todo esse temor, essa preocupação. E quando você chega em casa e conversa com a família, tem os palpiteiros de plantão, as pessoas que querem dar opinião, às vezes algumas pessoas que nos querem muito bem falam assim, não deve ser isso não, menina, que é uma reação natural nossa do ser humano de negação. Alguns têm isso muito forte e outros menos. Isso pode ser uma reação menos comumente da mãe, mas mais comum da família, de negação, e aí existe aquele enfrentamento ou aquela fase de informá-los bem. E para informar todo mundo bem, você tem que estar bem informada. Então, tem esse lado de um diagnóstico para o seu filho de uma doença, e a gente não quer que nosso filho tenha nada, mas a gente tem que ter aberto, porque se tiver alguma coisa, a gente tem que aceitar que ele tenha. Porque esse é o melhor caminho, esse é o caminho que leva a menos bateção de cabeça, menos sofrimento. Aceitar o que existe e conduzir da melhor forma possível. Então, se por um lado a gente pode se sentir assim, por outro lado, às vezes é um alívio. Porque às vezes você sabe o que o seu filho tem. Às vezes você está no dia a dia, seu filho sofrendo, você sofrendo, muitas questões que não tem uma explicação lógica, sem ter um diagnóstico, um rumo, e de repente, quando você tem um diagnóstico, isso é bom. Tem algumas vezes que a gente até torce para a criança ter a PLV, para ter alergia. Porque às vezes a criança está vomitando, tem diarreia, tem quadros de que não dorme à noite, e a gente às vezes até torce para ser alergia, porque se for, vai ser um caminho mais tranquilo do que às vezes percorrer um outro caminho de investigação, de fazer exame, fazer endoscopia, exame de sangue atrás, porque algumas vezes a gente pode estar um pouco perdido. Então, em algumas situações, o médico, a gente até torce, nossa, tomara que seja alergia, porque se for, esse caminho é conhecido, esse caminho tem uma solução, a gente vai poder melhorar isso aí. Então, no início existe o problema, o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele não é o começo dos seus problemas da sua vida. O diagnóstico é o princípio da solução. O diagnóstico é o caminho certo. Então, entre vários caminhos possíveis, você está ali perdida, você não sabe que caminho é. Você sabe, o caminho é por aqui. Então, o diagnóstico é o início do caminho da solução dos seus problemas. Então, a aceitação dele é muito boa. Nossa, ele tem isso. Vamos entender, então, isso. Vamos nos informar, não vamos lutar contra isso. E vamos fazer da melhor forma possível. E é isso que a gente está fazendo aqui, e é por isso que a gente vai te ajudar. Bem, agora a gente tem o diagnóstico da alergia. Tendo o diagnóstico, você tem a aceitação. O primeiro passo é aceitar. É aceitar o que seu filho tem. E agora, e os outros? Os outros são os outros e só. Os outros podem ter um impacto maior ou menor a depender da sua personalidade, do jeito que você vive. Então tem algumas esferas que a gente tem que considerar. A esfera pessoal, você e seu marido ou companheiro. A esfera familiar, a cultural, e até social. Porque isso também é cultural. Tem outros países que as pessoas não ficam oferecendo um biscoitinho para o seu filho que nem te conhece. Mas nós aqui, os latinos, a gente é mais caloroso, a gente é mais entrão, a gente dá mais pitaco. Então até cultural isso tem a ver.
E o social, tem pessoas que têm uma vida social muito forte antes de vir o filho, depois que o filho vem, tenta manter, e então isso pode ter um impacto maior ou menor, dependendo da sua vida, do seu estilo de vida. Então o impacto talvez maior seja o pessoal e o impacto familiar. Pessoal seria você e seu companheiro, aquele que está ali junto de você. Algumas vezes a gente tem problemas com isso. A mãe aceita, mas o pai duvida. Às vezes não aceita, né? É raro isso acontecer, mas existe, pode acontecer. E qual que é o caminho para melhorar? É a comunicação, é conversar e trazer para a consulta junto, é muito importante. Mas se não for o caso, a partir do momento que você aceita, que você se informa, você vai passar a informação da melhor forma possível. E esse é o primeiro passo, porque juntos, né, a família unida, aí sim é você imbatível. E aí vem a tia, vem o avô, vem os tios, e cada um com as suas personalidades vão entrar mais ou menos na sua vida e dar mais ou menos pitacos. E o caminho é ter muita paciência, fazer o que deve ser feito, porque é o melhor para o seu filho. Se for o caso de que você está amamentando e precisa fazer aquela dieta extremamente rigorosa, não pode tomar um copo d'água na casa de um familiar, tem que levar sempre os seus próprios utensílios. Se for o caso de fazer isso, faça. Mesmo que aos olhos dos outros você pareça um pouco estranho, você deve informá-los. Falar que isso não foi você que quis fazer assim, o médico ordenou que fosse assim, que esse é o melhor caminho para ele. As pessoas ainda entendem alergia como aquela coisa que empola, que fica vermelho, que ocorre na hora, e não é bem assim. E as pessoas têm dificuldade de entender mesmo isso. Além de negar a doença, podem ter dificuldade de aceitar que precisa ser desse jeito. Porque, afinal de contas, nunca ouviram falar disso. Nunca ouviram falar que tem que ser assim, porque isso é uma doença nova. É uma coisa nova do jeito que está sendo agora. Em que as pessoas mais velhas da família, às vezes, não têm ainda esse hábito, não tem esse conhecimento sobre essa possibilidade que algumas vezes tem que ser tão rigorosa a dieta. Nos casos que precisa ser rigoroso mesmo. Mas lembra, tudo em prol do seu filho, que é a coisa mais importante da sua vida. Então vale a pena. E com o tempo a gente se adapta, a família se adapta, você vai ficar bem. E isso, quando você menos espera, na hora que você está bem, está adaptada, às vezes vem a hora daí que a criança já até melhorou. Então, a gente vai ajudar vocês, vou ajudar vocês a passar por isso também.